Essas gestões todas, talvez a mais complicada foi a gestão do Marcos Mello. Enfrentou vários problemas, né? Teve um desgaste com a população. E o Caio Cunha tinha surgido no cenário como uma novidade, né? Então, ele consegue uma inserção maior, ele consegue uma vitória no segundo turno sobre o Marcos Mello, né? Invertendo a lógica que até então estava estabelecida aqui em Mogi. Lembrando sempre que a eleição municipal, ela por si só já é uma eleição atípica, porque ela é muito mais mobilizadora, né? Quando a gente pega a quantidade de candidatos a vereadores que você tem em cada cidade, comparado com a população geral daquele município, o poder de mobilização ele é muito maior, porque as pessoas se conhecem, os candidatos têm muitos conhecidos, têm muitos parentes, né? É uma eleição em que os jovens de 16, 17 anos acabam se engajando com uma maior quantidade do que as eleições gerais, né? Justamente por causa dessa proximidade das pessoas. Então, você anda pela rua, você encontra o candidato a prefeito, você encontra os candidatos a vereadores. Então, ela é muito mais mobilizadora. E, esse ano, nós temos aí alguns outros fatores que a gente vai abordar aqui, né, que tornam essa eleição uma eleição mais disputada, menos previsível, né? E, Afonso, eu quero pegar daí para passar a palavra para o Laerte, porque o Afonso traz para a gente o cenário até 2020, descrevendo as dificuldades que o Marcos Mello enfrentou, que faz, então, com que o desafiante Caio Cunha vença essas eleições. E agora, que cenário que está posto diante do Caio Cunha para que ele consiga a sua reeleição e quais os desafios que ele vai enfrentar? Bom, Caio Cunha, ele trouxe uma linguagem que ele falava muito da gestão participativa e acredito que neste aspecto foi um desafio que ele não conseguiu atingir, porque tanto isso não foi para frente da forma como ele esperava, que a sua própria vice recentemente rompeu com o grupo que tinha com ele. E a comparação com o Marcos Mello é inevitável, porque são os dois mais imediatos. Ele, o atual chefe do Executivo, com o Marcos Mello que saiu. O Marcos Mello saiu, teve um problema com o imposto predial. Caio Cunha teve alguns problemas ligados à administração, no que diz respeito a alguns funcionários que o acusaram de pressão, de assédio, alguns processos. Não conseguiu colocar em prática algumas questões relacionadas à mobilidade, como é o caso da Praça Kazuo Kimura, que pretendeu alterar junto com a reforma do terminal rodoviário. Isso virou um processo judicial. Então, o desafio do Caio Cunha é mostrar que aquelas promessas que ele fez lá, se ele não cumpriu, por que foi? Porque há todo um trabalho presentemente visto pela sociedade em relação à pavimentação de ruas, que chama a atenção no aspecto plástico da coisa, mas, em termos políticos, o enfrentamento dele agora vai ser um pouco diferente, porque a base do Marcos Mello era uma, em relação ao grupo político, que ele tinha laços, mas agora vem uma desafiante, apadrinhada pelo Partido Liberal, né, do presidente do partido Costa Neto, que vai empurrar essa eleição para um lado muito interessante, que é retornar aquele passado que muitas pessoas se dizem saudosistas, e, ao mesmo tempo, enfrentar um ingrediente novo, que é o desafiante também pré-candidato Rodrigo Valverde, que está trazendo uma junção de partidos para essa finalidade, que é mostrar que ele está agrupado para transformar a cidade. É outro olhar de transformação que nós vamos ver, pelo menos nesse momento, com 3 candidatos na fita aí. Então, a sua leitura, resumindo, é de que ele teve dificuldades para colocar em prática o que ele apresentava como novo, por fatores de bastidores políticos, fatores até orçamentários, como ele mesmo vem alegando, enfim, são vários os fatores que podem ser debatidos também. O fato é que ele chega no último ano, sem conseguir atingir talvez essa expectativa que todo mundo lá atrás buscava no novo, em relação a ele, com o agravante da Mara Bertaioli dividindo a base, dividindo o público evangélico, que foi fundamental para a eleição dele em 2020. E agora, Afonso, doutor Olavo, o que o Caio, então, pode apresentar de discurso para que se justifique a continuidade desse novo? Ou você acha que esse discurso do novo não tem mais tanta aderência hoje como teve na eleição dele? Ele foi eleito
por uma surpresa, né? Porque ele usou muito internet e trabalho virtual. Foi uma novidade aqui para a cidade, para o nosso município. Mas ele fez um trabalho aí, tem um lado bom, um lado ruim, né? Esse asfalto, essa modificação que fez no centro da cidade, desgastou muito, porque os comerciantes reclamaram demais. A interrupção das ruas, assim por diante. Mas também foi um trabalho bom, então tem isso. Mas quem está no poder sempre tem maior chance de reeleição, né? Mesmo com os seus desgastes. O senhor coloca aqui o fator bônus, a gente veio mencionando o fator ônus, o desgaste, mas ele ainda tem, o senhor lembra disso que é muito importante, a máquina na mão, meses pela frente na mão. E promessas de entregas. Né? Sem dúvida, essa é uma questão fundamental e só perde a eleição quem está no poder se cometer erros profundos. O Diário.